Um, dois, três. Filhinhos, é já a última hora. Agora só a igreja. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, tem sido escolhido para este evento um texto da palavra de Deus que encontra-se no Novo Testamento, uma das epístolas escritas por um dos servos de Deus. João é o seu nome, o homem que foi chamado pelo próprio Jesus, escolhido a dedo para compor o colégio apostólico. Existem provas, tanto internas quanto externas, de que esta epístola foi escrita por este nobre servo de Deus. A semelhança no estilo, no vocabulário, nos temas nesta epístola com o Evangelho só atestam o que os cristãos primitivos já afirmaram, que o autor é o apóstolo João. Fora ainda que, embora o autor não se identifique na epístola, os irmãos podem procurar nos primeiros versículos do capítulo 1, não vai ver João se identificando. Testemunhas do segundo século, servos de Deus que sucederam os apóstolos, atestaram a autoria dele. E João, ele não trouxe apenas esta contribuição literária. A ele são atribuídos alguns livros, a saber, o Evangelho conforme escreveu João, as 3 epístolas universais e o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. E o tema desta epístola, queridos irmãos, que está contido este texto da palavra de Deus escolhido para este congresso, é verdade e justiça. João escreveu aproximadamente no ano 85 a 95 depois de Cristo. E ele tinha o interesse de alcançar os crentes de várias províncias ou de várias igrejas da província da Ásia que estavam sob a sua responsabilidade apostólica. E como toda carta, como toda epístola, João tinha um propósito ao escrever. E o propósito dele, ou o assunto principal, é que a igreja estava enfrentando embates, problemas quanto ao ensino ou quanto aos falsos ensinos que estavam surgindo de dentro da própria igreja por cristãos que ainda não tinham solidez na doutrina cristã. E João escreve para advertir os seus leitores acerca do perigo das atividades e o ensino do homem ou dos homens heréticos. E ele fala também de que isto é uma marca da apostasia, do abandono consciente e premeditado da fé cristã. E ele enfatiza que a apostasia é uma das evidências ou um dos sinais que mostram, que deixam claro que nós já estamos na última hora. Veja o que diz primeiro capítulo de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 18, quando ele assevera assim dizendo: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última. Percebe que ele mostra que a apostasia é uma das evidências da última hora, ou de que nós estamos na última hora. E essa expressão última hora, ou últimos tempos, ou últimos dias,
são termos intercambiáveis que fazem parte de uma das principais doutrinas da Bíblia, que é a escatologia, a doutrina das últimas coisas, que dizem respeito aos dias que antecedem ao retorno de Cristo para buscar a sua igreja. O pastor Claudionor Correia de Andrade diz acerca dessa expressão últimos tempos, ou últimos dias, e ainda a última hora, ele diz assim: diz respeito ao derradeiro período da atual dispensação, no qual hão de se cumprir os mais urgentes sinais quanto à vinda de Cristo. E ele acrescenta dizendo: a última hora é a estação mais escatológica e profética da era da igreja. Quantos dizem amém, meus irmãos? E a Bíblia afirma, queridos irmãos, que nós já estamos na última hora. Para os irmãos terem uma ideia, os escritores do Novo Testamento demarcaram, por exemplo, que a vinda de Cristo em carne para morrer pelos pecadores já caracterizava a chegada da última hora. Veja Hebreus capítulo 1 na sua Bíblia, o versículo de número 1 nos mostra isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou quando? Nestes últimos dias pelo Filho. A vinda do Filho já é uma marca de que nós estamos nos últimos dias. O apóstolo Pedro, ele também diz que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém, como profetizou Joel, era uma marca de que nós estamos já na última hora. Veja Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, quando na ocasião do famoso Pentecostes, o apóstolo Pedro cita a profecia de Joel no capítulo 2, versículo 16 e 17, dizendo: mas isto é o que foi dito pelo profeta, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda, e os vossos filhos e as vossas filhas, e os vossos jovens terão, e os vossos velhos sonharão. Perceba que tanto a vinda de Cristo em carne se deu já nos últimos dias, e o derramado Espírito profetizado por Joel é interpretado por Pedro também como a chegada dos últimos dias. Portanto, a Escritura nos mostra evidências que apontam de que nós estamos nas últimas horas da igreja na terra. A Santa Igreja já está de pé, só esperando o sonido da trombeta que vai soar nos quatro cantos da terra, e recolher os remidos pelo sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, que está às portas. E dentre as evidências, dentre os indícios, dentre as provas que a Bíblia aponta de que nós estamos já nos últimos dias, nós podemos destacar algumas, para que os irmãos tenham ideia de como a volta de Jesus está próxima. O apóstolo Paulo, veja em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5, ele profetizou os sinais dos últimos tempos, as evidências
de que estaria se aproximando a vinda de Cristo à terra para buscar a sua igreja. 2 Timóteo capítulo 3, sinais na área da moralidade. É quando ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos, olha aí, últimos dias, sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. E ele diz: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, que é incontinentes, cruéis, sem amor para com os traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de... É claro que quando alguém olha para esta previsão apostólica, pode dizer, sempre houve homens assim. Mas a ideia de Paulo ao profetizar que nos últimos dias os homens se tornariam assim, era em grande escala, em maior número. Uma das evidências de que a volta de Jesus está próxima é de que haverá um baixo nível de moralidade entre os homens na terra. Tanto Jesus quanto os seus apóstolos profetizaram que os dias que antecederiam a volta de Cristo seriam de extremo baixo nível. Os homens mergulharão em uma onda de total depravação. Eu poderia citar Lucas capítulo 17, veja na sua Bíblia, o versículo de número 28, quando Jesus compara a geração que antecederá a sua vinda à geração de Ló. Quando ele diz, Lucas 17 e 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de... comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de... Jesus diz que estes dias finais seriam dias como os dias de Ló, em que a sociedade moralmente não ia evoluir, mas involuir, caminhar para trás. Haverá um movimento de, não de progressão, mas de regressão. Ou seja, do ponto de vista moral e principalmente espiritual, o mundo está indo de mal a pior. Estamos saindo do modelo do concreto, das coisas firmes, sólidas, e estamos caminhando a passos largos para um modelo líquido e relativo. A sociedade está, como dizem os sociólogos, em uma fluidez. E água é um tipo de substância que cabe em qualquer forma. Só para a gente ter uma ideia do baixo nível da moralidade. Quem não lembra, há uns tempos atrás, que a exposição Queer Museu passou em cartaz um mês, promovida pelo Santander Cultural em Porto Alegre, exibindo obras que incluíam imagens de zoofilia e pedofilia, sem classificação indicativa, onde pais e mestres levavam seus filhos para visitar aquele bacanal a céu aberto. Quem não lembra
que o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, mostrou uma menina que aparentava ter em torno de 5 anos, tocando os pés de um homem completamente nu, que estava imóvel e deitado sobre o chão. A gente vai no supermercado, principalmente agora no Réveillon, final de ano, comprar refrigerante para se alegrar com a família por mais um ano de, apesar de lutas, termos conquistado vitórias. Chegamos nas prateleiras e no rótulo dos refrigerantes estão homenageando gente pervertida, que não tem compromisso com Deus, pessoas que não são um exemplo moral para a sociedade. E sabe o que é que a sociedade faz? Coloca no rótulo de refrigerante para aplaudir. Ali podia estar a foto de Louis Pasteur, ali podia estar a foto de Albert Einstein, ali podia estar a foto de homens e mulheres que trouxeram uma contribuição para a sociedade. Sabe o que é isso? Extremo baixo nível de moralidade. Mas diante dessa sociedade líquida, que adere a qualquer forma, que está baixando o nível da moral, a igreja tem um modelo de comportamento. E o modelo de comportamento da Bíblia ou da igreja está na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Quantos levantam a sua Bíblia aí? Nós não andamos pelo que a sociedade diz. Quem dita a minha forma de vida não são as novelas. Quem dita como eu devo falar, como eu devo vestir, como eu devo tratar as pessoas, é a Bíblia Sagrada. Paulo exortou o jovem Timóteo que ele deveria ter a Bíblia como base para o seu comportamento. Está ouvindo isso, jovem? Na faculdade vão bombardear você. Para você ser politicamente correto, você vai ter que falar o que eles querem, vestir o que eles querem, andar como eles querem. Mas seja politicamente incorreto, ande na contramão. Se comprometa com a lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, para que você possa desfrutar das promessas de Deus na sua vida. Para Paulo, a Bíblia tem autoridade pelos seguintes motivos. Ele chama ela de Escritura Sagrada. Eu acho tão lindo isso, irmãos. A forma de vida dos homens é feita pelos próprios homens. A forma de vida da igreja tem origem no céu. A Escritura é divinamente sua forma de vida. Quem soprou foi Deus. Foi Deus quem disse: viva assim, viva assim, viva assim, viva assim, viva assim, ande assim, fale assim, se vista assim. Foi Deus. É Deus quem é o seu estilista. É Deus quem é o nosso estilista. Paulo fala da qualidade da Escritura, Escritura sagrada, santa. Ele fala dos efeitos da Escritura, que ela vem para instruir em justiça. E fala dos objetivos para tornar o homem perfeitamente sábio para herdar a salvação. Uma outra evidência de que nós estamos na última hora foi dita por Jesus em Lucas 17. Veja na sua Bíblia, versículos 26 e 27. Nos diz assim a palavra de Deus: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de ir. Jesus tanto fala da geração de Ló, como da geração de Noé.
Se a geração de Ló foi marcada pela imoralidade, a geração de Noé é marcada pela violência, pela corrupção, pela maldade. O número de homicídios nas grandes cidades do Brasil e do mundo é hoje um dos maiores desafios que as autoridades enfrentam. Por exemplo, os homicídios registrados na Grande São Paulo em 98 foi superior a 8.600. Em 98. No Rio de Janeiro, tantos têm sido os assassinatos diários, inclusive com chacinas de famílias inteiras, que a imprensa chegou a afirmar que se tratava de uma guerra civil. 154 homicídios por dia. Escute, Pernambuco registra a média de 15 mortes violentas diariamente. Hoje é 11 de janeiro. Já houve 9 mortes em Vitória de Santo Antão. Quase uma por dia. A geração antediluviana foi marcada pela maldade, Gênesis 6 e 5. Pela corrupção, Gênesis 6 e 12. Palavra que quase a gente não escuta aqui no Brasil. E violência, Gênesis 6 e 13. E tem mais, diversos grupos sociais sofrem violência, mas nenhum grupo social sofre tanta violência e preconceito como nós cristãos. Por nosso país, a quem nós pagamos tributos e honramos a bandeira, somos chamados de fundamentalistas e intolerantes. Jesus falou que isso seria uma evidência de que nós estamos na última hora. Porque ele disse, ele relatou da hostilidade que os cristãos sofreriam enquanto estivessem no mundo. Veja Mateus 24 e 12, por favor, na sua Bíblia. Diz assim, e o 13: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será... Veja João 15, 20, por favor. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a... Não esperemos, meus irmãos, nesses últimos dias, que será mais fácil ser cristão na terra. Jesus disse, como me perseguiram, perseguirão a vós. O grupo social mais perseguido chama-se os cristãos. Um novo estudo publicado pela Fundação Ajuda a Igreja mostra que a perseguição entre cristãos ou a cristãos entre 2015 e 2017 é a pior da história. Você está sabendo da história do que está acontecendo na Bolívia? Em que se proibiu ser cristão. São apresentados perfis de 13 países onde a situação é a mais grave. Anote isso para orar. China, Egito, Eritreia, Índia, Irã, Iraque, Nigéria, Coreia do Norte, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Síria e Turquia. A Coreia do Norte continua sendo o pior país para um cristão viver. O pior. Seguido pela situação na Síria e no Iraque, dominadas pelos jihadistas do Estado Islâmico, nossos irmãos, que são colocados dentro de jaulas e aspergem sobre ele gasolina e fazem um rastro de fogo e tocam fogo neles dentro de um quadradozinho sem eles poderem sair e mostra para todo mundo ver gravado em YouTube.
sabe o que é que a mídia faz? Jesus disse que não devemos nos entristecer diante da perseguição. É uma coisa que Jesus disse que não tem quem explique isso. Pelo contrário, ele diz para a gente se alegrar. Veja Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Jesus de cada coisa, não. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Como é que ele chama bem-aventurados? Poxa, bem-aventurados que sofrem perseguição. Sim, por causa ou seja, fazendo o que é certo. Porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós, quando na faculdade, na feira livre, quando entre os seus amigos, até no Facebook, vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí o que é que ele diz? Exultai, mas o quê? Não se entristeça não, não procure o canto da parede não. Ele disse exulte. E sabe o que é exultar, irmão? Olha aqui para mim. Sabe o que é exultar? Exultar é alegrar de pular. Olha o que é que Jesus diz. Ao invés de ficar deprimido, dizendo, não vou mais para a igreja não, Jesus disse, se alegre de pular. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia. Aleluia. A igreja perseguida, Jesus fez uma promessa. Apocalipse 2:10. Vocês vão ter tribulação de 10 dias, porque o diabo lançará algum de vós na prisão. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Outra evidência, queridos irmãos, de que nós estamos na última hora. Além de a última hora ser marcada pela imoralidade, pela violência, a última hora será marcada como a era da descrença. Diga comigo, descrença. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, veja na sua Bíblia, versículos 3 e 4, ele mostra isso. Que surgiriam homens que iam falar mal da fé cristã, falar mal de Deus, dizer que Deus não existe. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, olha aí a expressão últimos dias, virão o quê? Escarnecedores. É gente que vai fazer piada com a fé cristã. Andando segundo as suas próprias concupiscências. E olha o que eles dizem. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê Jesus que não voltou até agora? Ele soltando piadas. E quando a gente fala de descrença, a gente fala do ateísmo. E que modernamente é chamado de um novo ateísmo. Já teve um biólogo que escreveu um livro que foi um best-seller, ainda muito comentado, Deus um delírio. Onde ele mostra que a fé em Deus é um delírio da mente humana. Você sabe que já se cogitou no Brasil tirar a frase Deus seja louvado do dinheiro? Sobre o pretexto de que nós estamos num estado laico? Você sabe que já se cogitou retirar artefatos tidos como religiosos em locais públicos? Por exemplo, a Bíblia da biblioteca pública. Você sabe que estes homens ocupam muitas vezes cargos nas academias, nas faculdades, nas universidades. E vocês são bombardeados por eles diariamente nas aulas. E que eles dizem que não tem como associar
ser um universitário e ser crente, porque para eles ser crente é ser ignorante. Acreditar em Deus e em Cristo como Filho de Deus é cometer um suicídio intelectual. Agora isso eles falam sem argumentação nenhuma, porque nós poderíamos citar aqui uma lista de nomes de homens e mulheres intelectuais e que acreditavam em Deus e em Jesus. Vou citar só um bem fraquinho, Isaac Newton. Era um ignorantezinho, não era? O homem que deu o nome de gravidade e a lei da gravidade. Somente. Eu poderia citar Louis Pasteur, o homem que descobriu que somente vida gera vida, a lei da biogênese, e trabalhou a pasteurização. Eu poderia citar outros, como Leibniz, Rui Barbosa, e o homem que fez a cópia do genoma humano. Todos eles acreditavam em Deus. Então acreditar em Deus não é sinônimo de ignorância. Até porque Louis Pasteur disse: um pouco de ciência me afasta de Deus, muita ciência me aproxima de Deus. Tá? Ao invés do conhecimento me afastar de Deus, ele me aproxima mais. E esses críticos do cristianismo, nesta era da descrença, esquecem-se que as nações mais democráticas do mundo, elas são de matriz protestante. Já os países onde o cristianismo não chegou por causa da resistência, é onde há mais intolerância. Quer saber da contribuição que o cristianismo tem trazido para o mundo? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Primeiro, dignidade da vida. Êxodo capítulo 20, versículo 13, Deus mostra que a vida humana é sagrada, não matarás. É por causa da influência do cristianismo no Ocidente que se deu valor à vida. Você sabia que no antigo Império Romano, uma criança nascida até 60 dias, ela podia ser jogada no rio, jogada em qualquer lugar, porque os romanos acreditavam que as crianças não tinham alma. Só a partir de 60 dias é que a alma era introduzida. Então, cometer um assassinato da criança até 60 dias antes, não era assassinato. Mas quando o cristianismo se tornou a religião do império, aí o número de infanticídios diminuiu, porque o cristianismo entrou dizendo: não matarás, não matarás, não matarás, não matarás. Dá vontade de olhar para um caba desse e mandar ele estudar. Proteção das crianças, Salmo 139, 13 a 16. Olha, sabe quem trouxe elevação do valor da mulher? O cristianismo. O cristianismo. Sabe o que é que a Bíblia diz da mulher? Que ela foi feita com o homem, imagem e semelhança de Deus. Não diz que ela é inferior, diz que ela também tem a imagem e semelhança de Deus. Diz ao homem que esse homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus era seguido por mulheres, não eram apóstolas. Cuidado com o feminismo. Eram discípulas. Elas seguiam Jesus, o único rabino que era seguido por mulheres. Era Jesus. Deu valor à mulher. Valor. Eu poderia dizer ainda a abolição da escravatura, que não foi retirada do dia para a noite. À medida que o cristianismo avançava, ensinava que não deveria se tratar as pessoas nos moldes da escravidão que a gente está acostumado a estudar nos livros de história. Por exemplo, em Êxodo 21 e 27, se um patrão arrancasse um dente de um escravo, ele devia dar a carta de alforria ao escravo. Isso é Moisés lá atrás falando. Valorize seu escravo, não quebre nenhum dente dele, viu? E tem gente que pensa que a Bíblia apoia. Não, a Bíblia dá tratamento humanizado.
Humanizado. Olha, Onésimo foge de Filemon, e era escravo de Filemon, sim ou não? Mas Paulo, quando escreve a carta, diga: receba ele como a um irmão. Quem não conhece a cultura, não vê nada de mais nisso. Onde é que se manda uma carta para o patrão, mandando ele receber o funcionário como a um irmão? Só o cristianismo faz isso. Receba esse escravo como a um irmão. Então é tratamento humanizado. Eu poderia ainda falar sobre os asilos, as santas casas. Sabe o que é isso? Resultado do cristianismo na cultura. Eu poderia ainda falar do não preconceito racial. É só na igreja que o empresário senta de lado do analfabeto. Aqui não tem uma bancada só para empresário e a bancada para o cortador de cana. O cortador de cana fala a língua de lado daquele que é autônomo também. Da cama churimicandaralamas. Nós temos pastores analfabetos que têm ovelhas que são bacharel, empresário, e chama o pastor analfabeto de meu pastor. Coisa linda de Deus. Nós temos irmãos aqui de cor negra, e a gente aperta a mão dele assim de paz do Senhor, meu irmão. Ainda abraça ele. Aí o mundo vem falar de preconceito agora. A igreja já vive isso, olha. Já é contra o preconceito, sim senhor. Aleluia. Não vou nem falar de Martin Luther King, viu? Não vou nem falar. Não vou nem falar. Não vou humilhar tanto. Agora deixa eu concluir. Um quarto sinal ou evidência de que nós estamos na última hora seria o índice de apostasia. Veja 1 Timóteo capítulo 4. Paulo diz que não é nem ele que está falando, ele diz, o Espírito expressamente diz. 1 Timóteo 4. Se tiver um teclado, por favor, para tocar baixinho. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que é que vai acontecer? Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de... Escute isso. Paulo diz, o Espírito expressamente diz. Em todo o decorrer da história, sempre tem havido apostasia. No Antigo Testamento, a nação de Israel diversas vezes abandonou a adoração ao único e verdadeiro Deus e adorou a vários deuses. E o Novo Testamento deixa claro que este seria um sinal mais evidente por ocasião dos últimos dias que precedem a vinda do Senhor Jesus. Agora sim, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, tenhamos cuidado. A Bíblia fala de dois tipos de apostasia. Primeiro, a apostasia moral. Nesse mesmo capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo diz que os homens seriam atraídos por mestres que iam suavizar o evangelho. Pregar um evangelho mais fácil, mais light, que não toca em algumas coisas. E ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem a sua consciência o quê? Cauterizada, ou seja, que foi tanto ferida, que já perdeu a sensibilidade.
Homens que já não querem mais a renúncia que o cristianismo exige. Aí vão procurar um cristianismo mais light. Igrejas que podem permitir algumas coisas. E cometem apostasia moral. Mas a Bíblia também fala da apostasia teológica. Pessoas que por não ter o devido preparo, não vêm para a escola dominical, não frequentou discipulado, não estuda a Bíblia em casa, não vem para o culto de doutrina, é facilmente atraído por desvios doutrinários. Poderia citar aqui a teologia da prosperidade. Poderia citar aqui a teologia feminista. Já há pessoas no nosso meio que dizem que Paulo era machista. Nunca leu Romanos 16. Quando ele vai agradecer aos cooperadores que ajudavam ele no ministério, ele diz: eu quero agradecer também a Priscila e a Áquila, seu esposo, porque por mim eles arriscaram a própria cabeça. Nunca leram Atos 16, quando Lídia, vendedora de púrpura, abriu as portas do seu coração e da sua casa para abrir um ponto de pregação ali, para que o evangelho chegasse na Macedônia. Eu poderia citar aqui a teologia inclusiva. Essa de pessoas que vêm do homossexualismo e não querem deixar a prática, dizendo que Jesus ama as pessoas do jeito que elas são. Mas não quer deixar elas do jeito que elas são. E aí abre uma igreja e diz: olha, aqui pode continuar sendo. E torce as escrituras. Eu poderia citar a teologia liberal, que já não acredita mais na contemporaneidade dos milagres. Que o Jesus histórico não é o mesmo Cristo da fé. Uma coisa é o Jesus histórico e outra coisa é a identidade que fizeram desse Jesus histórico. Nós precisamos ter cuidado, porque Paulo advertiu que esses homens que ensinam isso surgiriam no meio de nós. Atos 20, versículo 29 e 30. E entre vós mesmos surgiriam falsos mestres e falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, atraindo após si discípulos. Eu concluo dizendo esta noite uma mensagem de exortação para todos nós. Filhinhos, já é última hora. Quais os cuidados que nós devemos ter neste período tão difícil que antecede a volta de Cristo? Primeiro, devemos ter cuidado com a fragilidade da nossa carne. Precisamos estar vigilantes para vencermos as tentações. Mateus 26 e 41. Lembremos que nós fomos perdoados e libertos dos nossos pecados, mas ainda não estamos livres da presença do pecado na nossa natureza humana. Até a volta de Jesus ou até a gente ir para Ele, nós precisamos submeter a nossa carne ao domínio do Espírito Santo para não cairmos em tentação. Diga comigo: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quer continuar livre? Seja vigilante. Sejamos vigilantes. Tem tentações que são próprias da idade. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da
Tem tentações que são próprias da mocidade e que nós precisamos ter cuidado. Temos que ter cuidado com a astúcia do diabo. Nesses últimos dias ele vai fazer de um tudo para nos tirar da presença de Deus. Lembre do que Pedro disse no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira epístola. O diabo, vosso adversário, anda bramando como? Buscando a quem possa tragar. A igreja de Filadélfia, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor será uma grande surpresa na terra. Jesus disse diversas verdades, mas acerca da sua vinda ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe. É um evento repentino. Figuras mostram que o evento é repentino, porque Paulo disse assim: será como num piscar de olhos. Ele disse aos Tessalonicenses, e Pedro também disse: será como ladrão de noite, não vem avisando não, ele vem de surpresa, e vai pegar a gente desprevenido. Jesus disse: eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Precisamos estar vigilantes para não ser pego dormindo naquele dia. E eu digo dormindo espiritualmente. Sabe para que é esse congresso? Para Deus acordar quem está dormindo. Dá um saculejo em pessoas que estão dormindo espiritualmente, dizendo no pé do ouvido: filhinhos, é já a última hora. Aleluia. Quando uma pessoa está dormindo, 4 coisas podem acordar ela. Quantas coisas? 4. Primeiro é ruído. Já tentou dormir com ruído? Consegue não. Tem gente que tem um sono tão pesado que se botar uma trombeta tocando perto dele, nem assim ele acorda, não é? Mas com frequência a gente não consegue dormir quando há barulho, sim ou não? Te prepara para ouvir a buzinada de Jeová para te acordar. Essa pregação esta noite mesmo é uma buzinada. Deus vai levantar profetas nesses últimos dias para dar buzinada na consciência de algumas pessoas. Te prepara para ser um porta-voz de Deus para este mundo, para esta geração. Deus vai pegar a tua boca e dizer: me dá ela aqui que eu quero falar com os homens da terra. Eu quero dar uma buzinada! Adeca sori me andará machandara lama. Outra coisa que acorda quem está dormindo, sabe o que é? Luz. Eu sei que tem gente que tem medo de dormir no escuro, mas a maioria manda apagar a luz, é ou não é? Porque a luz incomoda, não deixa a pessoa dormir. Luz fala de revelar. Te prepara que Deus vai te visitar com revelações. De madrugada Deus vai mostrar como está a tua situação espiritual e que precisa se consertar para poder participar do arrebatamento da igreja. Te visitar com sonhos.
Escute o que o Espírito Santo está mandando dizer aqui, ó. Vocês vão ver por esses dias se converter pessoas que Deus deu um sonho a elas, evangelizou ela através de um sonho. E elas vão vir direto da casa delas aceitar Jesus, dizendo: Deus falou comigo em sonho. Em sonho. Quem sabe não vai ser assim com teu marido. Quem sabe não vai ser assim com teu filho, que você fala e ele não dá ouvido. Se Jeová entrar na mente dele durante o sono, no instante ele fica crente. Deus pode dar um sonho a ele e se revelar a ele. Quer ver uma outra coisa que tira o sono, que Jeová vai fazer nesses últimos dias? Calor. Eu não sei os irmãos, mas eu não consigo dormir direito com calor não, eu gosto do frio. Quando o pastor me deu a oportunidade de acompanhar ele junto com a minha família para a Argentina, mas eu achei bom. Friozinho, a gente falava, a fumaça saía assim, ó. Mas era bom para dormir. Agora tenta dormir no calor. Até o ventilador sopra quente, é ou não é? A gente põe roupas mais leves, mas fica virando de um canto para outro. Acorda com dor de cabeça, não dorme direito, não é? Calor tira o sono. Temperatura alta tira o sono. Sabe quando é que às vezes a pessoa está dormindo espiritualmente? Quando está frio. Não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não vai mais para a escola dominical. Aí o Espírito Santo diz: eu vou mandar calor. Vou reunir lá no congresso e vou derramar calor do céu para acordar quem está dormindo. Vamos ficar de pé? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Será que pode cantar os dois corais aí, o grande coral e o de